participação do público e de especialistas. André Capiberibe. Muito boa tarde. Muito boa tarde mesmo. 13 horas em ponto na capital cearense. Eu sou André Capiberibe. Estamos juntos em mais um ponto de vista. Além da Fortaleza FM 90,7, você me acompanha também pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. A partir de agora você pode interagir com a nossa equipe. Envie seu áudio, vídeo ou texto para o WhatsApp 859-9974-7863. 859-9974-7863. Terça-feira, 24 de fevereiro, é o 55º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 310 dias para acabar o ano. Hoje comemoramos o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil e temos matéria a respeito do assunto no ponto de vista de hoje. E também o Dia Nacional do RPG. Agora vamos às informações da previsão do tempo com o repórter Paulo Lange. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, André. Ótima terça-feira. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus na capital cearense. Céu parcialmente ensolarado, com a presença de algumas nuvens mais carregadas. Umidade do ar está em 72% e ventos a 14 km por hora. Na região metropolitana, em Maranguape, temperatura de 29 graus. Céu parcialmente nublado. Ventos a 14 km por hora e umidade do ar em 65%. Já em Eusébio, os termômetros registram agora 30 graus com céu parcialmente nublado, umidade do ar está em 71% e os ventos a 14 km por hora. Por enquanto é isso e até amanhã. Grande Paulo Lange, que voz linda do Paulo Lange, né? Que voz linda do amigo Paulo Lange. E a Fundação Demócrito Rocha lançou, agora há pouco, o livro Verdejar Fortaleza, Educação, Experiências e Descobertas para um Futuro Sustentável. O evento, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, tem apoio do O Povo e da Universidade Estadual do Ceará, UES, patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza e realização da Companhia de Comunicação e Informação. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Léo Couto, destaca que um dos pilares do Legislativo na atual gestão é a sustentabilidade. Todos sabem aqui, colegas vereadores, que uma das nossas pautas, né, daqui da casa é a sustentabilidade e tenho muito orgulho de hoje estar apresentando, estar podendo viver esse momento junto com a Fundação Demócrito Rocha, sobre esse trabalho que foi feito, envolvendo os jovens aqui da nossa cidade. Foram quase 6 mil jovens inscritos no projeto Verdejar. Nós envolvemos também, vereador professor Aguiatoba, várias escolas, onde criaram projetos ambientais aqui para a nossa cidade. Esse projeto foi um projeto importante para que a gente possa inserir a educação ambiental para os nossos jovens das escolas da nossa cidade. E amanhã, não chegou aqui a tempo, todos os vereadores receberão esse relatório, né, esse livro, prestando contas, assim, entre aspas, sobre o projeto Verdejar. Hoje, o Brasil celebra 94 anos do voto feminino, conquistado em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. O direito permitiu às mulheres não apenas votar, mas também concorrer a cargos eletivos. Avanço histórico na participação feminina na política e na democracia. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a atual legislatura conta com a presença de 9 mulheres. A vereadora Adriana Jerônimo destaca a importância dessa conquista. O voto feminino é de fundamental importância. A gente já avançou muito nessa percepção de que as mulheres elas
vivendo nessa democracia, precisam exercer o seu voto, escolher seus representantes ou também se candidatar a cargos políticos, a cargos públicos, mas também, para além de um dia de celebração, né, que o voto feminino nos garante, é também um dia de gerar reflexão, de luta, porque por mais que tenhamos o direito a voto, quando a gente vai analisar as casas legislativas pelo país, infelizmente, nós estamos subrepresentadas, nós ainda somos minoria. Avaliando as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, os cargos de executivo, temos pouquíssimas prefeitas, governadoras, né? Então, mulheres ainda não votam em mulheres. Então, a gente precisa ali fazer ainda algumas reformas no sistema eleitoral para garantir que as mulheres elas votem, mas que também elas sejam eleitas. Por isso que a gente defende um modelo paritário, para que as mulheres sejam metade nos espaços de poder e decisão. A gente não pode mais ter, por exemplo, aqui o exemplo da Câmara de Fortaleza. 43 assentos, só 9 mulheres, 34 homens e as mulheres subrepresentadas. E aí a gente está vivendo uma onda de feminicídios, né, que sempre coloca em xeque esse lugar da representação. Por que a gente ainda não avançou em políticas públicas efetivas que salvem as mulheres? Exatamente porque são os homens que sentam na cadeira do poder. Enquanto a gente tiver esse retrato da política, a gente ainda não vai ter a nossa representação e a democracia real para as mulheres. Mas hoje a gente celebra, mas como mulheres militantes feministas, a gente também apresenta um horizonte de transformação e nós queremos ser metade e também puxando a nossa sardinha, né? A gente precisa ter mais mulheres negras representadas nos espaços de poder e para isso elas precisam ter estrutura, né? Partidos que abracem, que não furem a cota, né, de candidaturas de mulheres. A gente ainda tem muitas candidaturas laranjas para que de fato a gente consiga avançar, eleger mais mulheres. E o voto feminino, ele foi constituído a muita luta, muitas mulheres ficaram pelo caminho para que garantissem, por exemplo, que hoje eu estivesse eleita, né, na 4ª maior capital do país, e a gente não quer que fique só nisso, né? A gente quer avançar para que essa democracia real ela seja todo dia para nós mulheres. Para a vereadora Priscila Costa, o direito ao voto representa a determinação da mulher. Olha, o voto feminino me traz a lembrança, no registro histórico brasileiro, a vida da nossa primeira deputada federal brasileira, que foi Antonieta de Barros, uma mulher que pôde ali inaugurar a participação feminina dentro da política, né? O voto é essa participação da mulher mais comum. E eu costumo dizer que eu vim para o espaço político para defender e representar a mulher comum. A mulher que não está procurando uma ruptura com a sociedade, promover uma revolução, muito mais do que isso. Ela está querendo proteger aqueles que precisam de proteção. Ela está preocupada com o futuro da pátria, em educar os seus filhos, em saber que o seu esposo chegou em casa vivo, protegido, essa mulher comum que pode construir um Brasil melhor. Então, lembrar de Antonieta de Barros é lembrar de uma frase que eu anotei aqui, sobre a educação, que ela diz: educar é transportar as almas que o Senhor Deus nos confiar, a força insuperável da fé. Então, a mulher, ela já inaugura no Brasil a participação dela trazendo esses elementos: fé, força e Deus. Então, isso é com certeza o maior legado que a participação feminina traz para toda a nação brasileira. A vereadora Mari Lacerda acredita que a mulher deve participar ativamente da democracia. Olha, não tem como falar na democracia sem falar das mulheres. As mulheres, elas são parte integrantes da sociedade e poder exercer através do voto, né, a sua opinião sobre como, que caminho a política deve ser conduzida, isso é muito importante. Isso consolida as mulheres como sujeito de direito e como sujeito fundamental para a democracia brasileira. Então, que a gente possa avançar ainda mais, apesar de 94 anos do voto feminino, isso ainda não está de fato consolidado pela baixa presença das mulheres no parlamento, né? Hoje a gente vê que a gente ainda tem uma presença insuficiente, seja aqui na Câmara de Fortaleza, seja nas diversas outras casas. Então ainda segue sendo um desafio para a democracia brasileira
a efetivação das mulheres nesses espaços de poder. Então, a gente já conseguiu o direito ao voto, a gente conseguiu o direito de ser votada, mas a gente ainda precisa estar aqui representada de forma unânime, igual aos homens, ou como a gente tem, né, a maior presença na sociedade, quem sabe a maior presença das mulheres aqui no parlamento. Ponto de vista. André Capiberibe. 13h10. Data importante. Hoje comemoramos 94 anos de consolidação do voto feminino no Brasil. E registramos que hoje pela manhã, no Senado Federal, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, foi homenageada nessa data histórica. Maria Luísa foi eleita em 1985 a primeira mulher prefeita de uma capital no Brasil. Parabéns a todas as mulheres que fazem política e também a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, primeira prefeita eleita de uma capital, homenageada hoje pela manhã no Senado Federal. São 13h11. Reconhecidas como patrimônio cultural, as barracas da Praia do Futuro foram tema, em Brasília, de reunião entre o governador Eumano de Freitas e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. No encontro foi discutido a criação do Fórum Permanente de Requalificação da Praia do Futuro e medidas para que haja segurança jurídica neste processo. A importância desta área, tanto para a economia quanto para a cultura cearense, foi evidenciada pelo governador, que deu mais detalhes sobre o que foi debatido. Estou aqui conversando com o Ministério da Gestão do governo do presidente Lula, trabalhando juntos com o prefeito Evandro Leitão, para enfim chegarmos a um acordo sobre as barracas da Praia do Futuro. Estamos muito perto de poder assinarmos o acordo e assim garantir segurança jurídica para as barracas, os empregos do nosso povo, o diferencial turístico, que são as barracas da Praia do Futuro, da nossa capital, para os turistas que vêm a Fortaleza. E, portanto, essa união do governo do presidente Lula com o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, junto com os proprietários de barracas, os trabalhadores, vai nos permitir garantir que as barracas possam permanecer com regramento, com apoio do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, o que consideramos muito importante para a nossa cidade. Nós vamos agora agendar com a ministra, ela está chegando da Índia, e assim que chegar vai ser marcada a data para que ela possa ir a Fortaleza e junto com o prefeito, Ministério Público e todos os envolvidos possamos assinar o acordo que, penso eu, é histórico para a nossa capital. A Prefeitura anunciou o plano para atendimento na sazonalidade 2026. A iniciativa reúne estratégias voltadas à ampliação da assistência médica com implantação de mais locais para atendimentos, disponibilização de mais leitos em hospital infantil, além de reforço na vacinação e no enfrentamento às arboviroses. O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão, que destaca algumas ações preventivas. Nós estamos agora passando por um período de sazonalidade na nossa cidade, onde as síndromes respiratórias elas aumentaram exponencialmente, e para isso nós acabamos de apresentar um plano de aumento da nossa estrutura. Primeiro, nós iremos abrir durante os finais de semana, de 8 da manhã às 17 horas, 20 novos postos em Fortaleza. Abrimos no último final de semana 8, nesse final de semana próximo nós iremos abrir 13 e no outro nós iremos ampliar, chegando a 20 postos a serem abertos à população, de acordo com as demandas, aquelas demandas que mais necessitarem nas suas regionais. Além disso, nós também iremos abrir 3 estruturas de UPINhas também para a população e também uma van para fazer um transporte sanitário, fazer um translado das pessoas da UPA até o hospital ou para o posto de saúde com algum equipamento nosso. As UPINhas apresentadas pelo prefeito são detalhadas pela secretária da Saúde, Riane Azevedo. A gente chamou de UPINha porque é uma unidade de emergência voltada para a criança. Esse, o objetivo principal é esse, que seja atendimento nas crianças exatamente durante esse período da sazonalidade, né? E a ideia é que ela tenha também uma sala vermelha, digamos que de repente chegar alguma emergência crítica, um paciente em parada cardíaca ou com insuficiência respiratória aguda muito grave, que ela possa receber os primeiros cuidados ali. Então por isso que ela tem uma estrutura mesmo de UPA, de sala vermelha. E o transporte, a ambulância,
ambulância que vai, então, levar aquele paciente até uma unidade hospitalar, se for o caso. Mas vai ter também os profissionais médicos que vão estar atendendo os pacientes como se eles fossem para a UPA também, né? Então, a gente chamou de UPinha porque a ideia é colocar médicos pediatras, né, que tenham essa formação exatamente voltado para a criança, mas com enfermeiro, técnico de enfermagem, com toda essa estrutura. E o plano para o atendimento na sazonalidade 2026 faz parte do Fortaleza Inclusiva e também integra o programa Fortalece, que é um conjunto de ações da Prefeitura de Fortaleza e do governo do Ceará voltadas à melhoria da qualidade de vida aqui na capital. E nós já estamos na segunda quinzena do mês, período em que tradicionalmente o estado do Ceará recebe bons volumes de chuvas. Entretanto, as 12 bacias cearenses ainda não tiveram boas recargas. Detalhes na reportagem de Leonardo Pedreira. A quadra chuvosa no Ceará ainda não atingiu seu ápice. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, geralmente, no mês de fevereiro, acontece o período inicial do inverno. Diversos municípios já registraram precipitações, alguns com chuvas bem intensas, que superaram os 100 milímetros. Essas chuvas já conseguiram, por exemplo, modificar o nível de armazenamento de algumas bacias hidrográficas. Estruturas como as do Acaraú, Alto Jaguaribe, Banabuiú, Coreaú, Médio Jaguaribe, Salgado, Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús foram as mais beneficiadas e hoje estão com mais água que no início da quadra chuvosa. Já as bacias do Baixo Jaguaribe, Curu, Litoral e Metropolitana apresentam um decréscimo na água armazenada, mesmo com as chuvas registradas no início deste ano. De acordo com a COGÉ, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, ao todo, o estado chega para a última semana de fevereiro com 39,23% da capacidade máxima armazenada, volume 5,03% menor que o do mesmo período do ano passado. Na região metropolitana de Fortaleza, apesar do bom desempenho do açude Gavião, que recebeu um bom volume de água, outros reservatórios não tiveram aportes relevantes. O gerente de operações da COGÉ, Anatarino Torres, revela que a ação de transferência de água, decisão tomada pela companhia, comitês de bacias e sociedade civil, é tida como cautelosa e necessária. As chuvas que abastecem a região metropolitana, que abastecem a nossa capital, Fortaleza, as chuvas ainda estão sendo incipientes, insignificantes, para de fato gerar aporte no sistema integrado, que é o que interessa para o abastecimento de Fortaleza, que é o açude Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. Mesmo com essas chuvas que a gente teve nos últimos dias, esses reservatórios eles continuam caindo porque existe neles uma demanda muito grande, que é a demanda de abastecimento de Fortaleza e parte do Parque Industrial de Maracanaú, do PECEM, enfim. Então tem uma demanda muito grande. É por isso que, para Fortaleza e para essa região, precisa sim ainda, é necessário que a gente traga água do Oroz para o Castanhão e do Castanhão via Eixão das Águas até o Pacuti. Atualmente, apenas 5 dos 144 açudes monitorados pela COGÉ estão acima de 90% de sua capacidade. Quanto ao maior deles, o Castanhão, está com 20,16% de sua capacidade total. Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM. Ponto de vista. André Capiberibe. Em Fortaleza, 13 horas e 20 minutos, horário oficial do Brasil. Ministério da Cultura instala grupo de trabalho interministerial para regulamentar o marco legal dos games. A iniciativa é vista como um passo importante para consolidar os jogos eletrônicos no Brasil. Detalhes você acompanha agora na reportagem de Fernanda Barroca. O Ministério da Cultura instala grupo de trabalho interministerial para regulamentar o marco legal dos games. A iniciativa é um primeiro passo para a consolidação dos jogos eletrônicos como setor estratégico do audiovisual, além de cultura e economia criativa. O grupo é formado por representantes de diversos ministérios e órgãos federais e tem como objetivo apresentar recomendações para a implementação da lei. Para o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, o grupo pode impulsionar investimentos e garantir crescimento à indústria de games no país.
né? Acho que esse grupo de trabalho aqui tem muito a contribuir para o desenvolvimento das políticas desse setor, que é cada vez mais importante, né? Vai ter muito em breve a Política Nacional de Economia Criativa, a Nova Indústria Brasil, um conjunto de elementos dentro do governo que pode garantir um salto de qualidade de investimento e crescimento na indústria dos games no Brasil, muito importante. A regulamentação do Marco Legal se soma a outras políticas do governo federal, como a Política Nacional de Economia Criativa e a Nova Indústria Brasil. Segundo Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual, o reconhecimento institucional dos games é fruto de uma construção que vem sendo fortalecida nos últimos anos. Hoje a gente inicia o processo de regulamentação e atuamos juntamente com o Ministério da Cultura como um todo para que esse setor avance, cresça e seja cada vez mais reconhecido como uma potência econômica e simbólica do mundo. A expectativa é que o grupo apresente nos próximos meses propostas para regulamentar a lei e estruturar o setor de games no país. A medida deve ampliar a segurança jurídica, estimular novos investimentos e fortalecer o Brasil no mercado global de jogos eletrônicos. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. André Capiberibe. 13h22 em Fortaleza. Educação ambiental vem impulsionando a preservação da caatinga, principal bioma do Nordeste brasileiro. Além disso, comunidades do semiárido estão sendo fortalecidas. Reportagem dele, Leonardo Pedreiro. A educação ambiental é um dos principais pilares de uma entidade que há 26 anos se dedica à conservação do semiárido brasileiro. Nós estamos falando da Associação Caatinga, que a cada ano se consolida como referência na formação de pessoas e no fortalecimento de uma consciência coletiva voltada à valorização e à proteção desse importante bioma, por meio de projetos dos mais variados direcionados a escolas, comunidades, empresas e organizações. A associação já contribuiu para a capacitação de cerca de 800 professores e impactou aproximadamente 33 mil estudantes de mais de 90 escolas. A Idy Araújo, que é analista da associação, revela como é possível fazer do conhecimento um grande aliado. Acreditamos que preservar começa pelo conhecimento. Quando estudantes, professores e comunidades entendem a importância da caatinga, nasce também o sentimento de pertencimento e a vontade de cuidar. Ao longo dessa trajetória, já contribuímos para a formação de centenas de educadores, realizamos oficinas, exposições, capacitações e projetos que aproximam milhares de pessoas da realidade do nosso bioma. As ações educativas da associação estimulam práticas sustentáveis que ajudam a preservar. Um bom exemplo das muitas conquistas da associação é o projeto No Clima da Caatinga, cuja base fica na Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. Ainda segundo a Idy Araújo, somente em torno da reserva, 40 comunidades rurais, com cerca de 4 mil famílias, recebem apoio direto das ações do projeto. São iniciativas que fortalecem não apenas a consciência ambiental, mas também as comunidades do semiárido, estimulando práticas sustentáveis e mais resilientes diante dos desafios climáticos. Cuidar da caatinga é cuidar da nossa água, do nosso solo, da nossa biodiversidade e também do nosso futuro. Se você ficou interessado no trabalho da Associação Caatinga e deseja ter mais informações, o site oficial da instituição é o seguinte, anotem aí, acaatinga.gov.br, acaatinga.gov.br. Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM. André Capiberibe. 13h25 e agora é o esporte. Cadê a vinheta do esporte, meu caro Gilson Lima? Kilmer de Campos, agora é com você. Boa tarde, garoto. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fortaleza 90.7 aqui no Ponto de Vista. O Vasco da Gama está tentando um novo treinador. Você sabe que o Fernando Diniz foi demitido. Aliás, mas o Diniz é bom, viu? É bom, mas aquela maneira que ele conversa com os jogadores a bordo do gramado, com o dedo
Não pode, não é. Falando palavras de baixo escalão, não dá. Não é assim que um treinador deve se comportar com jogadores de futebol, não. Renato Gaúcho, que tá no seu futevôlei, tomando aquela caipirosca todo dia, é o mais cotado. Não sei se o Renato vai aceitar. O Renato deu um tempo. Ele disse, meu amigo, agora eu vou tomar uma, jogar futevôlei nas praias do Rio de Janeiro e esperar um convite. Como o convite é do Vasco, é no Rio, quem sabe ele não coloca o preto no branco e assina com o Vasco. Digo uma coisa, no jogo do Ferrão você fez a cobertura, não fez? Fizemos a cobertura do jogo do Ferroviário contra o Fortaleza 2-0. O Mister, como é conhecido, né? O técnico do Ferrão. O Nuno Pereira, né? Sim. O técnico português. Ele ficou meio chateado? Ele ficou meio chateado. Por quê? Pela cobertura que ele, de repente, no Fortaleza, que foi antes, Thiago Carpini, várias pessoas, vários jornalistas, várias perguntas. Quando o Mister chegou, a sala já estava vazia. Ele se sentiu desprestigiado, né? Ninguém mais, todo mundo foi embora. Mas foi um pouquinho, né, Kilmer? Mas de qualquer forma é ruim, né? Cabe à assessoria de imprensa do Ferroviário Atlético Clube fazer uma costura com os amigos de imprensa para que tenhamos boas coletivas. E o Ferrão sempre foi respeitado, verdade. Certamente. Mas precisa a assessoria de imprensa do Ferroviário acertar o passo. Tem que acertar o passo, né? Um assessor de imprensa que não transita bem com radialistas, jornalistas, com a mídia, não anda. Ceará e Fortaleza e Ceará, vamos favorito? Lá. Eu acho que o Ceará tem um pequeno, leve favoritismo. Não muito. Numa escala, 50%, 50%, eu diria que o Ceará hoje tem 55%. De chances de ser o campeão, a 45. Eu não coloco muito não essa margem, porque clássico é clássico e vice-versa. Quem né? Já diria isso? Vicente Mateus, eterno presidente do Corinthians. Aí o pessoal disse que foi o Jardel. O Jardel disse que nunca Sérgio disse Pinheiro. isso. Sérgio Pinheiro. Mas o Jardel atribuíram isso ao Jardel. O Jardel disse que nunca falou nisso. Mas Sérgio Pinheiro, grande Sérgio Pinheiro. E a vantagem do Ceará no clássico que ele terá mais ingressos no segundo jogo. Como é a distribuição de carga? Carga 60-40. Primeiro jogo, mando do Fortaleza. 60% para o Fortaleza, 40% para o Ceará. Jogo da volta, mando do Ceará. 60-40. Agora, lucros divididos, prejuízos divididos. Certo? Para Ceará e Fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conversando com um tio meu que é de Recife, ele é torcedor do esporte. Já foi atleta de remo do esporte. E é conselheiro do esporte. Rapaz, em Recife, a final do Pernambucano, Esporte Náutico. Esporte Náutico. Dois jogos de torcida única. Rapaz, como isso é triste. É triste. Primeiro jogo, mando do Esporte, na ilha. Segundo jogo, mando do Náutico, dos aflitos. Mas por segurança, a Federação Pernambucana quer fazer lá naquele estádio longe. No caminho da cidade de Vitória de Santo Antão. Exatamente, lá na Arena Pernambuco, né? Maria, ali é muito longe. Já pensou como o futebol pernambucano tá perigoso, né? Mas é aquela história, a polícia disse que não garante segurança, não garante um jogo, é uma torcida. Ainda bem que aqui ainda temos clássico com duas torcidas. Pernambucano é Náutico Esporte. Favorito lá? Eu acho que o Náutico chega mais firme, mais pesado. Eu acho que o Náutico é favoritaço para ganhar o campeonato pernambucano. Lá no Paraná, os grandões papocaram, né? O Atlético do Paraná e o Curitiba. Afinal, é Londrina e Operário de Ponta Grossa. Londrina que é um time tradicional lá também, time tradicional do interior, força, né? Sim. E lá em Santa Catarina aconteceu o mesmo fenômeno. O Avaí e o Figueirense, os grandes da capital, também rodaram. Afinal, lá é Chapecoense, que é uma força do interior, contra o Barra. Aliás, o Figueirense, além de rodar, né, foi rebaixado. Eu acredito que o Figueirense, um clube tradicional, foi rebaixado para a segunda divisão de Santa Catarina. Vai ter que jogar. Coisa que não acontecia desde 1982. Figueirense em 82 foi rebaixado, voltou em 83 e agora foi rebaixado. Você sabe quem o Ceará vai pegar agora no meio de semana na Copa do Brasil? Primavera, de Indaiatuba. Você sabe que é um time centenário. Eu aprendi com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro sabe das coisas, não sabe? Sim. Você trabalhou com o Luiz Pedro no Povo, Luiz Pedro, Jornal Povo, trabalhei no Sistema Povo de Rádio, né? Trabalhou, né? Rapaz, o Luiz Pedro me disse que é um time centenário e pela primeira vez vai fazer uma viagem de avião. Segunda. É a segunda? É a segunda, porque a primeira foi para Tocantins, Araguaína. Porque na fase anterior, o Primavera desclassificou o Araguaína. Não é que os jogadores do Primavera irão fazer a primeira viagem de avião. Não, o time. É o time, isso. A instituição. A instituição, exatamente. E cuidado com um jogador chamado Gabriel Poveda. É um atacante que jogou o Sampaio Correia, é o pé que balança a rede nesse time do Primavera de Indaiatuba. Primavera é daqueles times que tem em São Paulo, do interior de São Paulo,
que o empresariado chega e banca para tentar especular e ganhar dinheiro? Hoje sim, antigamente não, mas hoje os empresários procuram aqueles times que não são grandões, tipo o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem uma história, o Guarani de Campinas, a Ponte Preta, o Primavera é mais fácil de trabalhar. E hoje tem o Maguari, que é da cidade de Bonito, fica ali perto de Gravatar, não é isso? Gravatar. E para terminar, hoje tem Maguari com Y e Fortaleza, Copa do Brasil. E para terminar, o Santos pisou na bola no final de semana e o Vojvoda, que passou bom tempo aqui no Fortaleza, disse que a culpa é dele e inocentou o Neymar. O Neymar pisando na bola. Mas alguém diz, e sempre alguém fala, que o técnico que foi do Fortaleza, você gosta de chamar de Vojvoda, né? Que não tá errada a pronúncia, mas aqui popularizaram e botaram Voivoda, né? Chegaram aqui e botaram Voivoda. Mas como é a pronúncia no castelhano? É porque ele é sérvio. Esse nome ele é sérvio? Então tá certo. Então, pronto. Essa pronúncia aí, meu amigo, vamos procurar saber depois. Mas vamos lá. Ele é obrigado a colocar o Neymar no time. Segundo más línguas, ninguém é obrigado a nada, Kilmer. Mas ele é obrigado, André. Ele não é obrigado. Mas ele é obrigado. Ele é obrigado, ele é o treinador e alguém tem respaldo maior do que ele naquele time do Santos. E ele não pode entregar a camisa, não? Eu acho que ele pode entregar a camisa dele, dizer só, se for assim eu tô fora. Como ele não quer estar fora, ele é obrigado a dizer, tem que escalar o menino Ney. E ele escala o Neymar. Certo, o time é do Ney. Pois é, o time é do Neymar. Hoje tem, para eu fechar, estamos na hora, Champions. Tem Clube de Bruges. Hoje tem Atlético de Madrid, Clube de Bruges. Tem Newcastle e Karabag, Internacional e Bodo Glimt, Bayer Leverkusen e Olympiacos. À noite tem Copa do Brasil, Boa Vista e Maringá, Joinville e CSA, América de Natal e Gás. Esse Gás é Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, Fortaleza e Maguari. E na Libertadores, pré-Libertadores, o Chapato do Chile e Carabobo da Venezuela, Sporting Cristal e 2 de Maio, Independiente Medellín e Liverpool de Montevideo. É hora de dar tchau. 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 Um abraço. Vamos a rápido intervalo, voltamos já. Esse é o Kilmer de Campos. Ponto de vista. No Espaço Evoluir, tudo é lúdico. Existe até uma turminha de personagens. O Chico faz parte do grupo. O Chico faz referência a Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, nosso grande abolicionista, símbolo de coragem e liberdade em Fortaleza. A Luzia também está no meio da galerinha. A Luzia presta homenagem à Terra da Luz, a nossa Fortaleza. O nome representa a ancestralidade, o orgulho de ser a primeira da família a nascer aqui. O Tom é outro personagem do Espaço Evoluir. O Tom do Espaço Evoluir foi inspirado no humor e na leveza do cearense Tom Cavalcante. Empatia e carisma são marcas desse nome. E fechando o quarteto, tem a Cacá. A Cacá faz um elo com o grande escritor José de Alencar. Nos lembra do potencial e das infinitas possibilidades das crianças neurodivergentes. Os mascotes a gente pensou exatamente nos tipos de deficiências que a gente tem, né? Então tem o TEA, tem o síndrome de Down, tem a deficiência oculta e tem o TDAH. Então a gente quer mostrar que a diversidade também até dos nossos mascotes. Espaço Evoluir, onde a inclusão acontece. Por ter você aqui. Fortaleza FM 90,7. A voz da nossa gente. Ponto de vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará, com debates, análises e a participação do público e de especialistas. André Capiberibe. 13h35, repetindo o horário oficial do Brasil, voltamos ao vivo com um Ponto de Vista. Continue mandando sua mensagem de WhatsApp para 859-9974-7863. 859-9974-7863. Governador Eubânio de Freitas participou do Encontro Internacional Alfabetização, Equidade e Futuro, que reuniu lideranças governamentais e organizações estratégicas da América Latina para fortalecer compromissos e decisões que acelerem a alfabetização com equidade na região. A iniciativa tem o objetivo de promover troca entre países, destacar avanços e aprendizados e posicionar
o Brasil por meio do Ministério da Educação, como articulador de uma agenda regional de cooperação em alfabetização. Nessa perspectiva, Eumano de Freitas trouxe exemplo do estado do Ceará na alfabetização com o programa Alfabetização na Idade. O chefe do Executivo cearense destacou como a iniciativa fez com que a educação do Ceará avançasse. O Ceará, que tem o destaque de ter mais de 85% das suas crianças alfabetizadas na idade certa. Colocamos a meta de chegar a 100% até 2030. O país hoje tem um percentual de 59%. O Ceará é o único estado do Brasil que atingiu a meta de 85% das suas crianças alfabetizadas na idade certa, em colaboração do governo estadual com os municípios, um projeto implementado há 19 anos, tem continuidade e que a gente passa pela valorização do professor, acompanhamento, apoio à gestão escolar, material didático, formação continuada, um conjunto de ações que o nosso programa no Estado tem e que nós temos o orgulho de hoje. Temos o ministro Camilo do Ministério da Educação buscando espalhar essa experiência, claro que adaptando à realidade do país. O país é muito diverso, realidades muito diferentes, mas o compromisso de termos as nossas crianças sendo alfabetizadas na idade certa. Isso é muito importante para a educação como um todo. Não há como ter sucesso na educação se a criança não é alfabetizada no momento adequado. E atenção para essa notícia de utilidade pública, pois Inmetro alerta para os riscos no uso da panela de pressão e reforça as regras de segurança. Reportagem Fernanda Barroca. A panela de pressão é um dos utensílios mais comuns nas cozinhas brasileiras, mas também exige atenção redobrada para evitar acidentes. O produto é regulamentado e só pode ser vendido com certificação obrigatória. Quem explica é o assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Leonardo Rocha. As panelas de pressão são um produto regulamentado pelo Inmetro, né? Isso significa que existe um conjunto de regras definidas para o uso seguro, né, das panelas, né? Então esse produto é um produto certificado compulsoriamente. Isso significa que para ser comercializado no país, toda e qualquer panela de pressão precisa ter aquele selinho do Inmetro. Aquele selo indica que o produto passou pelo processo de certificação e demonstrou cumprir todos os requisitos de segurança. Além de verificar o selo do Inmetro, o consumidor deve seguir as orientações do fabricante e ficar atento ao estado de conservação da panela. Utensílios com amassados, trincas ou danos na tampa não devem ser utilizados, já que deformações podem comprometer a vedação e a resistência à pressão interna. Também é importante não tentar acelerar a saída do vapor levantando a válvula com a mão ou com objetos. O alerta é do tenente Iranildo José Pontes Aguiar, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A panela de pressão são vários itens de segurança. Tem esse pino que a pessoa pega e muitas das vezes ele fica entupido, a pessoa tem que deixar esse pino sempre desentupido. Existe essa válvula de alívio também, que é outro sistema de segurança da panela. A borracha ressecada, todos esses fatores podem causar um acidente e queimaduras, pode ser queimaduras leves, chegando também a queimaduras mais sérias. Em caso de acidente, a ocorrência pode ser registrada no SINMAC, o Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo. Se a panela não tiver o selo oficial, a orientação é procurar a ouvidoria do órgão. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Ponto de vista. André Capiberibe. 13h40 e recebemos ao vivo, no Ponto de Vista, o reitor da Universidade Estadual do Ceará, professor Idelbrando Soares. E vamos conversar com o reitor Idelbrando Soares para falar, entre outros assuntos, sobre a abertura do semestre letivo 2026.1 com a tradicional semana de integração. Reitor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, André, agradeço aqui a oportunidade Fortaleza FM de estar aqui falando daquilo que é o meu cotidiano, o meu dia a dia, a minha vida também, que é a Universidade Estadual do Ceará. Qual a importância dessa semana da integração no início do ano letivo? Essa foi uma iniciativa que tomamos na universidade para aproximar e, de fato, integrar todos os novos calouros, né? Você tem aí mais de
3, 4 mil pessoas entrando na universidade, 2.500 pessoas entrando na universidade, e a gente resolveu que a primeira semana de aula seria uma semana de aproximar todo mundo, integrar todo mundo, os calouros com os veteranos. E aí se define um conjunto de atividades que estão vinculadas à administração superior da universidade, às suas pró-reitorias, mas também aos centros e faculdades e instituto e às coordenações de curso. E ao longo da semana, um conjunto de atividades de natureza integrativa ocorre na instituição com esse objetivo, né, de fazer uma excelente recepção aos novos estudantes da universidade e aproximá-los daqueles que já estão na universidade há algum tempo. Então, esse é o sentido da integração, levantando temas, questões de interesse, de introdução à universidade. Isso também é muito importante para essa meninada que está chegando agora, conhecer um pouquinho o ambiente universitário, conhecer a universidade que eles estão ali de partida entrando, conhecer um pouquinho da nossa história e, ao mesmo tempo, beber um pouquinho da dimensão do que é a cultura universitária. Eu acho que essas são as questões que movimentam a primeira semana de aula, que na verdade para a gente é a semana da integração. O senhor é conhecido, dentre outros vários fatores positivos, pelo seu entusiasmo de levar o ensino universitário ao interior do Ceará, através da UES, de parcerias. Esse tipo de integração também acontece no interior? O evento é da universidade. A universidade é uma instituição que hoje tem 16 unidades acadêmicas, 13 no interior, 3 aqui na capital. E todas as atividades acadêmicas da universidade, elas acontecem nesse formato multicamp, todo canto e lugar. Ou seja, todo canto e lugar, as mesmas atividades, o mesmo empenho dos nossos professores, coordenadores, gestores, nessa recepção a essa meninada nova, seja na capital, seja no interior do estado do Ceará. E você tem muita razão em dizer que nós fazemos a Universidade Estadual do Ceará, eu particularmente, inclusive pela minha origem, né, sou um cidadão do interior, do sertão de Canindé, sou um professor de uma unidade do interior do estado do Ceará, e nós temos a compreensão que o fortalecimento, a expansão, não é? E a posição da Universidade Estadual do Ceará no cenário nacional e internacional passa pela sua capilaridade no interior do estado do Ceará, passa pelo fortalecimento da sua presença no interior do estado do Ceará. A abertura contará com a participação da reitoria e das pró-reitorias. Como esse momento contribui para aproximar a gestão dos estudantes? O objetivo desse primeiro contato da administração superior, formado aí por reitor, vice-reitor, pró-reitores, é a gente apresentar para os novos calouros da nossa instituição, primeiro, o que é a universidade, né? Ou seja, a primeira semana serve como uma espécie, André, de introdução à universidade. Você conhecer um pouquinho da universidade que está lhe acolhendo, conhecer das nossas potencialidades, também conhecer um pouquinho dos desafios. E, como eu disse, a primeira semana de imersão desses meninos que vêm do ensino médio, saíram agora da escola para um ambiente que é diferente da escola. Né? O ambiente universitário, o campus universitário tem uma cultura que eu chamaria universitária, que é muito distinta daquela que os meninos estão acostumados nas escolas do ensino médio. Então, esse primeiro contato é para falar um pouquinho sobre a instituição, sobre as figuras, não é, que têm a responsabilidade de fazer a gestão universitária, que são professores, que essa outra é uma informação importante lá para os nossos estudantes, ou seja, todo mundo que está na gestão universitária ou é professor da universidade ou é servidor da universidade, né? E são essas pessoas que, juntamente com a comunidade como um todo, vai tocando os projetos, os programas e as ações na universidade. Então, ela serve para que essa meninada que está chegando agora conheça o seu reitor, o seu vice-reitor, os pró-reitores, saiba um pouquinho que cada uma dessas instâncias elas respondem, quais são suas atribuições, qual é o papel que elas têm no conjunto da comunidade acadêmica. Reitor, a conferência de abertura abordou o tema reparação, ações afirmativas e os movimentos negros no Brasil, essa temática. Por que iniciar o semestre com essa reflexão tão simbólica? A universidade, a UES, ela se caracteriza como uma universidade muito inclusiva.
não é? E de um tempo para cá, a questão das ações afirmativas tem se tornado uma constante, uma permanente na universidade, né? Estruturamos órgãos dentro da universidade nessa direção das políticas afirmativas. Temos aí uma estrutura que cuida da questão de gênero na universidade, o NAC, é o Núcleo de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência dentro do próprio campus universitário, seja em Fortaleza, seja em qualquer unidade nossa. Nós temos aí uma preocupação com os nossos estudantes, né, em condição PCD, então criamos também um núcleo de acessibilidade, de inclusão dentro da universidade para acolher alunos PCD. Isso tem sido um trabalho também muito rico dentro da instituição. Uma preocupação com a questão do racismo, né? E, portanto, a preocupação de acompanhar também os alunos cotistas dentro da universidade. Mostrar a importância que as cotas têm no ambiente universitário, na Universidade Estadual do Ceará de forma particular, mas trabalhar sempre na perspectiva de você estar trabalhando a questão do combate ao racismo como elemento também do processo de formação acadêmica, de formação universitária. Então, o tema ele vem para discutir um tema que é amplamente discutido no Brasil, né? A política de cotas étnico-raciais no Brasil. A UES considera que ela é muito importante para consolidar a democracia no Brasil. E, de outro, a gente discutir, de fato, todas as ações da universidade de combate ao racismo ou a qualquer tipo de preconceito. Isso tem sido uma constante na universidade, a preocupação com as políticas afirmativas dentro da instituição. E a UES vem sendo reconhecida e recebendo prêmios aqui e alhures, né? do Brasil e fora do Brasil, né? Até prêmios internacionais. André, nós chegamos num patamar de maturidade da universidade que nos coloca de uma forma muito destacada a reputação acadêmica da instituição. Nós chegamos agora em 2025 aos nossos 50 anos, completamos 50 anos de história. E eu estava dizendo, inclusive, isso lá para os nossos calouros, não é? Esses 50 anos é um 50 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muita gente que já partiu, que já não está mais conosco dentro da instituição, ou se aposentaram, ou já estão em outra dimensão de vida, e aqueles que continuam na universidade fazendo essa instituição acontecer. E nós chegamos num patamar de maturidade acadêmica, de muita qualidade acadêmica, seja na formação graduada, seja na formação pós-graduada, na produção acadêmica e científica na universidade. É um dado de maturidade muito arrojada que a universidade conquistou, e na extensão universitária. Então, quando você acumula ao longo do tempo esse processo de maturação acadêmica científica, o que você está fazendo agora é colhendo os resultados desse trabalho, que não é um trabalho, como eu disse, de ontem, não começou ontem, não começou há 2, 3 anos atrás, é um trabalho de tempo mais largo, que tem a ver com as contribuições, com o compromisso, com o trabalho que foi feito ao longo desse período todo. E, logicamente, entender que a universidade pública é uma política pública também. Né, e termos ao longo desse processo, né, governantes que compreenderam o papel da universidade pública como política pública de democratização da educação superior, de acesso e de inclusão social, de redução das desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, um vetor importante do desenvolvimento econômico, político, social e cultural de uma sociedade, foi decisivo para a posição que a universidade assumiu hoje no cenário nacional e internacional. Estamos hoje entre as 10 melhores universidades estaduais do Brasil. Somos a única do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, né? Isso é um dado importante. Lideramos aqui no Norte, Nordeste e Centro-Oeste uma posição de destaque em ambiente de ensino, ambiente de pesquisa. É uma universidade que, de certa forma, já tem uma presença importante em razão da sua produção acadêmica no cenário internacional. O que a gente vem fazendo hoje na pós-graduação da universidade, não é? Só para você ter uma ideia, nós temos o maior portfólio de pós-graduação entre as universidades públicas e estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Os nossos programas, cursos de mestrado, doutorado, o programa de pós-graduação, hoje mais de 90% dele está entre a nota 4 e a nota 7.
né? Ou seja, são notas consideradas de boa qualidade do processo de formação. Conquistamos agora, no ano 2025, o primeiro programa Nota 7 em Ciências Veterinárias do Nordeste brasileiro todo. Né? Então, assim, que é nota máxima para um programa de pós-graduação que o coloca no nível de excelência e de internacionalização. Programas nossos que eram programa nota 5, como é o caso de educação, passou para nota 6. A maioria dos nossos programas são nota 5. Isso mostra uma maturidade acadêmica que nos dá uma reputação científica no Brasil muito significativa, e os rankings são resultado de tudo isso. Né? Quando você vai tanto olhar os rankings internacionais e ver a posição de destaque da Universidade Estadual do Ceará na América Latina e mesmo no mundo, quando você olha um ranking nacional como é o RUF, que nos coloca novamente na dianteira aqui no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou entre as 10 melhores universidades estaduais públicas do Brasil, é produto dessa história, é produto desse trabalho, é produto desse legado que muitos daqueles que não estão mais entre nós colaboraram, e logicamente a turma boa que continua dando, né, todo o seu trabalho, esforço e dedicação para transformar essa universidade numa universidade de excelência, que esse é o destino natural de uma instituição como a nossa. Ainda insistindo, reitor, nesse quesito, quais fatores foram determinantes para que a instituição alcançasse esse desempenho em pesquisas e formação e reconhecimento dos professores? Alta qualidade da produção acadêmica, né? Isso é um dado importante, é um dado objetivo, tanto em relação à quantidade daquilo que se produz de ciência e tecnologia dentro da Universidade Estadual do Ceará. Isso tem muito a ver com a qualificação de altíssimo nível dos professores da Universidade Estadual do Ceará. Eu sempre digo que a infraestrutura ajuda muito, os equipamentos ajudam muito, você tem investimentos nessas áreas, sempre é importante para o desenvolvimento científico e tecnológico, mas tem uma condição de partida fundamental, é a qualidade do corpo docente da instituição. E a Universidade Estadual do Ceará pode-se assim dizer, teve a sorte muito grande de contar hoje com a comunidade docente de altíssimo nível. Não é que tanto faz o ensino de qualidade na graduação, sempre faz o ensino de muita qualidade na pós-graduação, desenvolve pesquisa, projetos de pesquisas, desenvolve a ciência dentro da universidade com muita qualidade e a extensão universitária. Então eu diria que essas são as razões, não é, que juntamente, logicamente, com o investimento público, porque é política pública, não é, você garante que essa universidade esteja numa posição que eu considero assim de muita respeitabilidade no cenário nacional e internacional. É uma universidade que ganhou uma reputação acadêmica não somente nacional, mas também internacional. Reitor Idelbrando, professor Idelbrando, que bacana esse próximo tema, a parceria entre a UES e a USP, orgulho nacional, como a UES também é um orgulho nacional, e essa parceria trouxe novas descobertas sobre medicamentos utilizados no tratamento do diabetes. Qual a relevância desse estudo para a ciência brasileira? Olha, hoje a Universidade Estadual do Ceará, eu já vinha lhe dizendo isso, né? Quando a gente vai ver hoje, André, eu vou lhe dar um dado importante. Por favor. A Universidade Estadual do Ceará está entre hoje as 50 instituições brasileiras que mais produz patente para o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Entre as 50? Entre as 50 maiores produtoras de patentes no cenário nacional. Então, isso para a universidade no Nordeste do Brasil, universidade estadual, né, portanto, que depende muito fortemente do financiamento do governo do Estado do Ceará, do povo cearense. E aí você tem várias frentes. A questão da diabetes, nós estamos inclusive agora discutindo com a indústria farmacêutica, né, as negociações em torno da transferência tecnológica. Porque o que é mais importante na produção científica, como é o caso dessa que você relatou, é que ela chegue à comunidade. A universidade tem a capacidade de produzir o conhecimento, sistematizar esse conhecimento e deixar esse conhecimento em condições de virar tecnologia. Esse é o nosso trabalho. Agora, para que essa tecnologia, de fato, chegue ao cidadão e à cidadã cearense brasileiro ou mundial,
precisa da ação e da parceria com o setor industrial, setor produtivo, que também tem sido um vetor de muita boa avaliação da Universidade Estadual do Ceará, ela ampliar a sua relação com o setor produtivo, com o setor industrial. E a produção de fármacos, a produção de medicamentos é hoje um elemento de muita relevância dentro da Universidade Estadual do Ceará, e essa aí é uma das nossas invenções. Eu diria uma invenção importante, fundamental para a saúde, mas temos várias frentes. Hoje a universidade tem mais de 250 registros de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Grande parte dessas tecnologias ou dessas patentes ou registros de patentes estão vinculadas à área de saúde. Para você ter uma ideia, 40% da minha pós-graduação ela é na área de saúde. Olha aí. Né? Ou seja, hoje, grande parte das patentes e registros de patentes da Universidade Estadual do Ceará é na área de saúde. Ou seja, a área de saúde é uma área muito forte dentro da universidade e os resultados são esses, por exemplo, como essa invenção, não é? Como essa tecnologia, na verdade, com registro de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E o objetivo da universidade é essa, que o conhecimento se torne de fato uma tecnologia, essa tecnologia chegue ao cidadão na forma de medicamento, na forma de vacina, na forma de um software que melhore a vida das pessoas a partir, não é, do seu cotidiano, do trabalho mesmo, do lazer. Esse é o trabalho da universidade, produzir ciência que chegue na casa das pessoas, não é? E na área da saúde principalmente, que é uma área de muita importância, né, e com muita concentração de esforços da Universidade Estadual do Ceará. Professor, que mensagem o senhor deixa para os estudantes que estão iniciando mais um ciclo acadêmico ou entrando na UES? André, eu até disse isso na minha fala inaugural, né, na minha fala do início do semestre. Eles primeiro precisam ter a clareza que estão entrando numa grande universidade pública brasileira e tem que entender a importância de estar na universidade pública. Não é? Ou seja, essa é a primeira grande... Eu pedia que eles registrassem isso. Estar numa universidade pública lhe cobra algumas coisas. A primeira é o percurso de formação. Ninguém se forma na universidade pública, numa universidade como a UES, sem você experimentar a atividade do ensino, que é em sala de aula, nos laboratórios e tudo mais, mas também a pesquisa, a iniciação à pesquisa e a extensão universitária. Então já disse para os meninos, olhe, não fiquem grudados somente na sala de aula. A sala de aula é um momento importante, fundamental do processo de aprendizagem, mas se abracem com a iniciação científica, porque o papel de qualquer um dos profissionais que estão aqui é beber também da fonte da produção do conhecimento. Então, a ciência, a produção do conhecimento, a iniciação científica precisa ser procurada por vocês. E a outra é a extensão universitária. Ninguém se forma na universidade sem experimentar a extensão universitária, a aplicação do conhecimento gerado dentro da universidade aplicado à sociedade. Então a primeira grande lição é essa, ninguém faz universidade sem o tripé ensino, pesquisa e extensão. E meninos e meninas, olhem para todas as oportunidades que aparecerem na vida de vocês, tanto para estar na sala de aula, para estar no laboratório, para estar desenvolvendo a pesquisa ou para estar na extensão universitária. E, logicamente, como é também prática do ambiente universitário, o ambiente universitário também tem uma cultura universitária. Claro. E disse para eles também o que é muito caro na universidade. Primeiro, o livre pensar. Vocês estão entrando num ambiente em que o pensamento crítico, não é? A liberdade de expressão, não é? A capacidade de reclamar daquilo que acha que deve ser reclamado a partir das manifestações, não é? A calourada, as atividades artísticos, culturais e esportivas da universidade também fazem parte desse momento importante de formação dessa juventude, porque uma característica, André, fundamental da universidade é que ela é um espaço de jovem. O campus universitário é um campus da juventude, no nosso caso cearense. E a gente precisa ter muita clareza disso e também informá-los desse desafio, que é torná-los
profissionais de muita qualidade, que possam, daqui a muito pouco tempo, 4, 5, 6 anos, estarem voltando à sociedade como profissionais formados por uma das grandes universidades públicas do nosso país. Agradecer a presença do senhor, o tempo passa rápido, e conversando com o senhor na oportunidade que eu tive na última vez, eu até comentei com o senhor que o meu hobby é jogar xadrez, e que num sábado pela manhã, no ano passado, teve um torneio de xadrez na UES, e como eu me senti feliz de voltar à UES. Tinha umas 100 pessoas ali, era menino, era gente da minha idade, de meia idade, gente mais idosa, e o senhor me disse, a UES é nossa, é de todos os cearenses. É isso, a UES é do povo do Ceará, né? No final das contas, quem sustenta uma universidade pública, uma instituição pública, é o povo, a partir dos tributos, né, que a cidadã paga todo o santo dia de tudo aquilo que faz na sua vida, seja o mais pobre, seja o mais rico. Então, a universidade é do povo e tem que ser essa a direção daqueles que compõem a comunidade acadêmica. Por isso que as portas da universidade são portas abertas, né? Você chega na UES a qualquer hora, a qualquer tempo, dentro do horário de expediente, você entra e circula na universidade, logicamente, acessa os espaços de interesse comum da instituição. Você foi no Complexo Poliesportivo, que é um grande equipamento que a universidade tem, e com muitos projetos de extensão voltado a atender a comunidade fortalezense, no caso aqui do campus Itaperi, mas também do entorno ali daquele bairro, daquela região importante de Fortaleza. Então essa é a natureza da universidade, universidade do povo, uma universidade que produz conhecimento, forma gente, faz extensão universitária, pensando fundamentalmente na melhoria de vida do povo do Ceará, de contribuir para o desenvolvimento econômico, com justiça social, com inclusão social, com redução das desigualdades, enfim, uma instituição que está muito fortemente abraçada aos interesses do povo do Ceará. Obrigado, reitor. Eu que agradeço, André. Conversamos com o reitor da UES, Delbrando Soares. O Ponto de Vista vai ficando por aqui. A você, nosso muito obrigado.